Vamos então começar o tema 8, classificação da mediunidade, efeitos inteligentes. A mediunidade de efeitos inteligentes é a mediunidade que exige a questão mental, ou seja, onde o médium é o intérprete, da informação que ele está recebendo. Então nós vamos ver aqui no livro dos médiuns, o espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar e por ser necessária uma cadeia entre vós e os espíritos que se comunicam. Como é preciso um fio elétrico para transmitir uma notícia a grande distância, desde que haja na extremidade do fio uma pessoa inteligente que a receba e a transmita. Vamos lembrar aqui, quando o Kardec estava escrevendo esse livro, e quando ele foi publicado, nós estamos aí na metade do século XIX, a maior invenção, a maior invenção de comunicação da época era o telégrafo. Então tinha um fio numa ponta, um fio até a outra, e o código era recebido na outra ponta e decifrado. Então é o exemplo que ele usa. Hoje nós temos um exemplo que é o download, que nós fazemos no computador. É assim que o médium recebe a informação, ele recebe um pacote, ele recebe um download daquela informação que o espírito quer transmitir. Então o médium vai ser sempre o intérprete. Os melhores médiums, nós vamos ver o Emmanuel colocando que o melhor médium, mais capacitado, ele vai transmitir 80% daquilo que o espírito está passando para ele. Então a gente sabe que ele estava falando aí do Chico. Então 20% no caso ali era dele. A maioria dos médiums interpretam 40%, 50% daquilo que eles recebem. Os outros 60% ou 50% são os pensamentos, as colocações do próprio médium. Por isso é tão importante a análise quando a gente escuta uma psicofonia ou quando a gente lê uma psicografia, para poder tirar dali aquilo que o espírito trouxe e ver se realmente, aquela informação é uma informação que pode ser assimilada, que pode se dar créditos, porque o médium conseguiu passar ali a maior parte da informação que o espírito quis trazer. No caso o médium não possua boas condições morais, nem bom preparo doutrinário espírita, poderá interferir na mensagem invalidando-a. É o que nós estamos falando. Se ele não tem conhecimento, se ele não toma esse cuidado para que essa análise seja o mais, digamos assim, limpa possível, essa interpretação que ele faz da mensagem que ele está recebendo. E principalmente se esse médium não trabalha para a sua melhoria, para a sua reforma íntima, para a sua transformação, ele pode sim deturpar completamente a mensagem. Ele não vai interferir no espírito, quer dizer, ele não vai interferir naquele espírito que está dando a mensagem, mas ele vai interferir na mensagem que ele está traduzindo, porque não deixa... O que é o intérprete? O intérprete é um tradutor. Ele está recebendo a mensagem, está traduzindo, está interpretando aquilo que ele está recebendo. Então, continuando aqui, um trecho do Livro dos Médiuns. Se não houver afinidade entre eles, entre o espírito que está se comunicando e o médium, o espírito do médium pode alterar as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e inclinações. Porém, não exerce influência sobre os espíritos comunicantes, autores das respostas. É apenas um mau intérprete. E depois nós vamos ver também que, conforme o médium se aperfeiçoa, se esforça para estudar, se esforça para ter mais conhecimento, se esforça para se melhorar, ele também vai recebendo do plano espiritual espíritos que estão na mesma condição, por similaridade, por afinidade. Espíritos que estão estudando, que estão se esforçando, que querem melhorar, que querem fazer um bom trabalho. Então, a afinidade do médium em relação
a espíritos que vêm trazer mensagem, é sempre essa, de frequência. A mesma frequência, a mesma similaridade, tem que haver sintonia para que haja essa comunicação. Quando nós estamos falando de uma mesa mediúnica, por exemplo, de desobsessão, os espíritos trabalhadores da casa vão buscar uma afinidade, uma sintonia naquele médium para que ele possa dar passagem, para que ele possa auxiliar. Mas aí é o contrário, aí o médium exerce uma influência sobre o espírito. Por quê? Porque ele vai ser o enfermeiro, ele vai dar os primeiros socorros, ele vai dar um passe, a energia, porque o médium, quando está em transe, ele se afasta do corpo, então é perispírito para perispírito, né? O perispírito que está ali, que está sendo comandado pelo espírito do médium, com aquele perispírito que está sendo comandado pelo espírito do desencarnado, que vão se comunicar. E conforme a necessidade desse espírito, este médium vai envolvê-lo nas energias, vai lhe dar um passe, um consolo. Quanto mais amorosidade tiver esse médium, quanto mais energia amorosa ele envolver esse espírito, mais ajuda, né? Mais bem, digamos assim, bem resolvida vai ficar esse atendimento. Melhor será esse atendimento para esse espírito necessitado. No livro dos médiuns, procuram o intérprete, os espíritos, né, procuram o intérprete que mais simpatize com eles e que exprima com mais exatidão os seus pensamentos, que é a sintonia, a similaridade, né? Não havendo simpatia entre eles, o espírito do médium é um antagonista, é um opositor, que oferece certa resistência, tornando-se um intérprete de má qualidade e muitas vezes infiel. É o que acontece entre vós quando a opinião de um sábio é transmitida por um homem estouvado ou de alguém de má fé, né, que vai deturpar aquela mensagem que está recebendo. Aí nós vamos ver que existem algumas determinações, né, para os tipos de mediunidade, que são os médiuns de intuição e inspiração, de psicografia, de psicofonia, audiência e vidência. Então vamos ver médiuns intuitivos. Trata-se de uma faculdade comum a todos os seres humanos, que neles se revela com mais ou menos, que neles, né, no ser humano, se revela mais ou menos desenvolvida, conforme as experiências passadas e atuais do espírito. Pode ser definida como uma percepção dos sentidos corporais, ou seja, de natureza extrasensorial, manifestada na forma de uma ideia ou imagem que cruza o cérebro. Em geral, a percepção é muito sutil, de forma que na maioria das vezes não é valorizada pela própria pessoa. Sendo, contudo, amplamente desenvolvida pelo exercício, a intuição é uma ferramenta inestimável do processo evolutivo do indivíduo, assim como na prática mediúnica. Então, todos nós temos a nossa mediunidade para desenvolver, somos todos médium. Esse desenvolvimento vai conosco pela eternidade. E os médiuns ostensivos têm aquela mediunidade que escolheu para ser ostensiva, ou aquelas, quando tem mais do que uma, tem que, né, trabalhar no desenvolvimento daquela mediunidade com a qual ele vai trabalhar, com a qual ele fez esse contrato de trabalho. Agora, a intuição, ela acontece em todos os tipos de trabalho mediúnicos. A intuição é um fator importante. E naqueles que não são médiuns ostensivos, todos nós, né, precisamos desenvolver a nossa intuição. Por quê? Porque é com a intuição que nós recebemos, através da intuição, que nós recebemos as comunicações do nosso mentor, da nossa família espiritual. Eles nos intuem em determinadas situações e às vezes nós mesmos nos intuímos. Num desdobramento, por exemplo, quando a gente sai do corpo durante a noite, nós temos pela emancipação, né, por sair desse escafandro que prende, que nos torna, nós estamos aprisionados aqui dentro desse corpo. Quando a gente sai, a gente tem uma expansão de conhecimento, de audição, de visão, de sensibilidade, de tudo.
e temos contato conosco, a nossa memória ali do que nós programamos no nosso roteiro, temos contato com o nosso mentor, temos contato com a nossa família espiritual, e nós podemos deixar para nós uma informação. A gente pode até não lembrar no dia seguinte, mas a gente vai receber essa informação que está conosco na forma de intuição. Então é aquela comunicação interna que nós mesmos fazemos para nós, que é uma intuição nossa. Nós trazemos esse recado para nós trazemos essa informação. E a intuição também daqueles que se comunicaram conosco durante a noite ou daqueles que estão se comunicando conosco. Nosso mentor ou nossa família espiritual, nós recebemos através da intuição. E ela pode ser desenvolvida através do exercício, através da atenção. O vigiar e orar vai ajudando a desenvolver a intuição, porque conforme nós vigiamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nós mergulhamos no autoconhecimento, sabemos o que é nosso e o que não é nosso, nós conseguimos perceber determinadas situações ou determinadas informações que estão nos chegando, que a gente vai perceber pela energia, né, pela frequência, pela energia que está chegando ali, se é do nosso mentor, se é de alguém que nos ama, que está ali nos intuindo, ou também pela energia, pela vibração mais difícil, se é de algum irmãozinho instigante que está querendo nos perturbar. Para isso a gente precisa ter autoconhecimento e com isso nós vamos desenvolvendo cada vez mais a nossa intuição. É o que eles estão colocando aqui, que a intuição é necessária em todos os tipos de trabalho. Aí nós vamos ver aqui o André Luiz falando da intuição no livro Evolução em Dois Mundos, onde ele mostra que a intuição ela existe desde que o mundo é mundo, desde que nós começamos como hominais, nós recebemos intuitivamente as informações e principalmente nós estamos nos ligando por sintonia. Então aqueles espíritos com boa vontade, com vontade de melhorar, de crescer, atrai por sintonia encarnados e desencarnados com o mesmo sentimento de melhorar e de crescer, e forma um núcleo ali para melhora e para crescimento, e é assim que nós caminhamos, né? E é isso que o André Luiz vai nos colocar aqui, no livro Evolução em Dois Mundos. Essa obra de permuta, né? Essa troca entre encarnado e desencarnado, que é a intuição, no entanto, foi iniciada no mundo sem qualquer direção consciente, porque pela natural apresentação da própria aura, né, da nossa psicosfera, que é a nossa aura, que é a nossa frequência, a nossa vibração, né, que nós entramos em sintonia com os nossos iguais. Então, o que ele está colocando aqui, por quê? Pela natural apresentação da própria aura, os homens melhores atraíram para si os espíritos humanos melhorados. E os homens rebeldes à lei divina aliciaram a companhia de entidades da mesma classe, iguais a eles, né? Afins atraem afins. Pelas ondas de pensamento, né? Pela frequência, né? As ondas que nós emitimos, a frequência que nós emitimos de pensamento, pelas ondas de pensamento a se enovelarem umas sobre as outras, segundo a combinação de frequência e trajeto, natureza e objetivo, encontram-se mentes semelhantes entre si, formando núcleos de progresso em que homens nobres assimilaram as correntes mentais dos espíritos superiores para gerar trabalho edificante e educativo, ou, né, no caso contrário, originando processos vários de simbiose quando duas espécies diferentes estão juntas, né? Então é aquele espírito que vive ali a vida junto com aquele encarnado, isso é uma simbiose, né? Então, ou originando processos vários de simbiose em que almas estacionárias, né, paradas ali no tempo, se enquistaram. Enquistar é não evoluir, é não crescer, não se melhorar. Se enquistaram mutuamente, quer dizer, não se melhoraram, não evoluíram mutuamente, desafiando em vão os imperativos da evolução. Por que o André Luiz está colocando aqui que é desafiando em vão os imperativos da evolução? Porque é uma determinação de Deus. Todos nós vamos evoluir. Todos nós vamos chegar a sermos
a chegar a espíritos elevados, espíritos puros, né, chamados anjos, espíritos crísticos. É uma determinação de Deus que todos nós cresceremos, todos nós caminharemos para a evolução, para a felicidade. O tempo que vai demorar entre o estágio que nós estamos, né, o estágio que nós começamos como uma mônada simples e ignorante, até um espírito crístico, por exemplo, como governador do orbe, esse tempo depende de nós, do nosso ritmo, da nossa força de vontade, do nosso esforço. Vai depender de nós o tempo. E Deus ensina pelo tempo. Então, Ele dá todo o tempo que a gente quiser para que a gente possa crescer. Mas é uma determinação dele que nós vamos crescer. Por isso que ele coloca, desafiando em vão os imperativos da evolução. Porque por mais que queira ficar estacionado, queira ficar parado, o caminho é evolutivo. Nós caminhamos em grupo, nós nos desenvolvemos em grupo. E de uma certa forma ali no grupo, por mais devagar que a gente esteja, aí se a gente não consegue acompanhar aquele grupo, o grupo vai, a gente vai se unindo com os mais retardatários, a gente vai caminhando devagar, 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 mas vai caminhando. Isso é uma determinação de Deus. Aí depois nós vamos ver aqui, né, que todos os doutrinadores, todos os esclarecedores, né, os dialogadores, como nós chamamos hoje a gente usa o termo dialogador numa sessão espíritas, são espíritos que trabalham com a intuição. Então nós vamos ver que tanto André Luiz como Emmanuel, Filomeno de Miranda, nos seus livros sobre mediunidade, trabalhos mediúnicos, eles colocam que o dialogador não deve ser um médium ostensivo, que o dialogador deve ser um médium normal como todo mundo, porque ele necessita e vai trabalhar com a sua intuição. E aí depois eles continuam aqui, mas como a intuição é a faculdade básica e primordial, ela sempre estará presente nas demais mediunidades de efeitos inteligentes, psicofonia, psicografia, vidência, etc, etc. Porque nós já falamos, né? A intuição vai estar presente em todas as faculdades de efeito inteligente. Porque quais são aquelas que não são de efeito inteligente? Nós vimos no estudo passado, efeito físico. Porque efeito físico, o médium está doando ectoplasma. Ele saiba que está doando ou não, ele está doando. E o plano espiritual vai usar esse ectoplasma para realizar os efeitos físicos. O intelectual, ele depende do médium. É ele que está recebendo a psicografia, seja ela mecânica ou semimecânica, ou intuitiva. Ele está recebendo a psicofonia também, seja inconsciente, seja consciente. Depende e vai ser sempre a interpretação que o médium intelectualmente vai dar daquilo que ele está recebendo. Por isso que é mediunidade de efeitos intelectuais, né? De efeitos inteligentes ou intelectuais, é a mesma coisa. Os médiuns audientes são os que ouvem a voz dos espíritos. Trata-se de uma voz interior que faz ouvir no foro íntimo das pessoas, que se faz ouvir no foro íntimo das pessoas. De outras vezes é uma voz exterior, clara e distinta, qual a de uma pessoa viva encarnada. Aí, neste caso, quando é uma voz clara e distinta que todo mundo ouve, o médium, além de audiente, ele também é médium de efeitos físicos, porque ele faz com que haja uma voz direta, como nós vimos no nosso estudo passado, que é a pneumatofonia. A voz interior da frase caracteriza uma percepção mental, um som ou palavras que cruzam, né, o cérebro, própria da mediunidade audiente e intuitiva. Já a expressão voz exterior clara e nítida indica que, além da percepção mental propriamente dita, ocorreu uma atuação nos órgãos da audição. Nesta situação ocorre simultaneamente um efeito inteligente, percepção mental, e um efeito físico, ação no órgão da audição, né? Que é o que nós estamos falando. Aqui nós vamos ver outro trecho do Livro dos Médiuns. Os médiuns audientes podem assim conversar com os espíritos. Quando têm o hábito de se comunicar com determinados espíritos, eles os reconhecem imediatamente pela natureza da voz. Esta faculdade é muito agradável quando o médium só ouve espíritos bons, ou somente aqueles por quem chama. Entretanto, o quadro muda por completo quando um espírito mau se agarra a ele,
fazendo-lhe ouvir a cada minuto as coisas mais desagradáveis e não raro as mais inconvenientes. Então, o médium audiente, ele vai reconhecer aqueles espíritos com quem ele trabalha, o seu mentor, pela voz. Por quê? Porque se ele só tem a audiência, ele não tem nenhuma das outras faculdades, ele não é vidente, por exemplo, ele só se reconhece pela voz. E aí é complicado, é difícil a hora que ele está ouvindo um espírito sofredor, um espírito chorando, um espírito com dor, ou aqueles irmãozinhos instigantes que estão colocando coisas terríveis, blasfemando, né, ou falando palavrões, ou colocando coisas ruins para ele. Então, por isso o médium precisa estudar, precisa treinar, precisa do autoconhecimento, precisa se estruturar para ter um comando. Porque embora o médium seja médium às 24 horas do dia, ele tem que ter disciplina, ele tem que ter um comando. A hora que chega um irmão que precisa de ajuda, ele vai pedir para o plano espiritual, se ele está trabalhando, se ele está no seu ofício, se ele está numa posição, ele vai fazer uma oração ali silenciosa, pedindo ajuda para aquele irmão, pedindo para o plano espiritual levá-lo para a casa de trabalho, por exemplo, onde ele vai ser assistido numa reunião mediúnica, seja naquela que o médium vai estar ou em outra, mas ele vai organizar, porque ele tem dia e hora para atender aqueles que precisam. Como um médico na vida comum. Embora as pessoas, às vezes, numa festa abusem, né, querem fazer uma consulta de graça, o médico tem que ter estrutura e colocar, olha, me procura no meu escritório. Eu trabalho das 9 às 20, por exemplo, me procura nesse horário que eu vou lhe atender. O médium tem que fazer a mesma coisa. Ele tem que se organizar e colocar o seu atendimento também naquele horário, naqueles dias em que ele trabalha para o plano espiritual. Porque se ele não tiver estrutura, base, conhecimento, disciplina e organização, ele se desestrutura a tal ponto que ele corre o risco, né, de ir parar num hospital ou num manicômio, né, dependendo do tipo de mediunidade que ele tem. Aí nós vamos ver aqui um outro trecho também do livro dos médiuns, quando está falando dos médiuns falantes ou psicofônicos. Nestes, o espírito comunicante atua sobre os órgãos da palavra, como atua sobre as mãos dos médiuns escreventes. É uma faculdade muito útil na comunicação de espíritos necessitados de auxílio, porque além de viabilizar o atendimento direto, por meio do diálogo fraterno e esclarecedor, é possível envolver o sofredor em vibrações harmônicas do passe e da prece. Da mesma forma que os médiuns audientes, os psicógrafos podem captar as ideias do espírito comunicante intuitivamente. Aqui está falando dos psicógrafos. Nesta situação, o transe mediúnico é leve, superficial. A comunicação é mais direta, pois o médium não se deixa envolver tanto pelas vibrações desarmônicas do sofredor, auxiliando-o como faria, por exemplo, uma enfermeira junto ao enfermo. Os médiuns psicofônicos intuitivos são numerosos e predominam nas reuniões mediúnicas espíritas. Vamos ver o que ele está falando aqui. O médium psicofônico, ele consegue ajudar, porque é aquilo que nós estávamos falando, ele influencia aquele espírito necessitado. Então, o médium psicofônico consegue ajudar. Por quê? Porque a hora que ele está ali em contato perispírito com perispírito, ele dá um passe, dá uma palavra amiga, ele envolve em amor, ele dá os primeiros socorros, ele está ali ajudando aquele espírito. O médium de psicografia, né, o psicógrafo, ele por ter um contato mais superficial, se ele for mecânico, então, o contato é superficial mesmo, porque no psicógrafo mecânico é como se fosse uma luva que é colocada na mão do médium e o espírito vai lá, encaixa ali na luva e escreve. Então ele não tem aquele contato que o psicofônico tem. Então num trabalho de desobsessão, num trabalho de ajuda, de socorro aos nossos irmãozinhos necessitados, o psicógrafo a ajuda que o psicógrafo vai dar é menor. Por quê? Porque ele não consegue influenciar, ele não consegue ajudar da mesma forma que o psicofônico ajuda. Porque a psicografia ela é mais utilizada por um recado, por uma carta, por uma mensagem, onde o espírito ali ele está se comunicando, trazendo a sua comunicação, onde ele não precisa ali de um passe, de uma ajuda, de um envolvimento.
né? E no caso, o psicofônico vai poder ajudar mais. É isto que eles estão explicando e colocando aqui. Quando a manifestação psicofônica é mais intensa, transe menos superficial, o médium sofre junto com o sofredor e, não raro, deixa-se impregnar pelas vibrações desarmônicas que, sendo absorvidas, são somatizadas. Então, mentalmente, o médium traz para si aquele sentimento, aquela dor, aquele sofrimento e somatiza. Ele coloca em si, ele repercute, né, através da força mental dele, que é a somatização, ele repercute aquela dor, aquele sofrimento nele. Então, são somatizadas mesmo após o encerramento da comunicação e afastamento do espírito. Contudo, com a educação da faculdade mediúnica, o estudo contínuo e o esforço da melhoria moral, vou repetir, e o esforço da melhoria moral, o médium aprende a neutralizar as vibrações, auxiliando eficazmente o necessitado espiritual. Então, principalmente quando o médium está começando, né, os seus trabalhos mediúnicos, ele também ali está estudando há pouco tempo, porque normalmente depois de 1, 2, 3 anos, que é o ESD e o mediúnico, pelo menos terminar o mediúnico 1 para depois começar a trabalhar, né, como numa mesa mediúnica, ele está começando ali o seu processo de aprendizado, ele tem mais dificuldade de separar as coisas, ele acaba somatizando aquilo que ele vivenciou ali na mesa mediúnica, e mesmo depois que o trabalho termina, ele continua às vezes sentindo uma dor, sentindo um certo mal-estar, aí ele pede ajuda ali para os companheiros para receber um passe, para receber um auxílio para minimizar aqueles reflexos que ele está tendo. Mas o médium, conforme ele trabalha, conforme ele estuda, conforme ele se melhora moralmente, desenvolve, né, a sua reforma íntima, trabalha o seu vigiar e orar, ele está numa ascensão, num crescimento, e também vai treinando através do trabalho, ele vai aprendendo a lidar com essas energias, ele vai aprendendo a fazer um autopasse de limpeza a cada irmãozinho que ele atende ali, e aos poucos ele vai conseguindo não ser tão influenciado, né, pela dor, pelo sofrimento do irmão, não somatizando mais esses sentimentos em si mesmo. Aí que nós vamos ver quando eles colocam acerca do estado sonambúlico. Vamos lembrar que o Allan Kardec coloca, tanto no Livro dos Médiuns, como no Livro dos Espíritos, como aqui no Livro dos Espíritos, como no Livro dos Médiuns, porque aqui basicamente a gente está estudando o Livro dos Médiuns. O médium sonambúlico é o que hoje nós chamamos de médium inconsciente. O sonâmbulo, ele está lidando o seu espírito com os seus sentimentos, com o seu conhecimento, né? Ele pode ser médium ou não, né? A questão do sonâmbulo é um estado anímico, ou seja, da própria matéria, da própria pessoa. Esse é o sonambulismo ali da pessoa. O médium sonambúlico, que é o que o Kardec coloca, é o que hoje nós chamamos de médium intuitivo, é aquele que entra num transe profundo e quando termina o trabalho ele não lembra, entre aspas, ele não lembra ali, mas se ele for submetido a uma hipnose, ele vai descrever tudo o que aconteceu. O mesmo que hoje são poucos os médiums que são sonambúlicos, né? Que são os médiuns inconscientes. Mas ele se coloca como inconsciente porque ele não lembra logo depois, ou às vezes não se lembra mais, mas ele está ali participando. O comando é dele. Às vezes você fala, eu sou médium inconsciente, não sou eu o comando. Não, você acha que o comando não é seu porque você não estuda. Você não vai se debruçar sobre a obra de Kardec. Porque mesmo o médium inconsciente é ele que está no comando, é ele que vai cercear, segurar ali o que aquele espírito vai colocar, e principalmente se precisa entender que nenhum espírito consegue fazer com que um médium faça alguma coisa que não seja comum, que não seja da índole dele.
Então, uma pessoa que não tem o hábito de falar palavrão, o espírito, por mais que queira falar um palavrão, por mais que o médium seja inconsciente, não vai falar, porque não é da índole dele. Ora, aquela pessoa que habitualmente fala, a hora que o espírito tá ali, ela não vai conseguir segurar, porque faz parte da índole dela. Ela não consegue policiar a si mesma, ela não consegue modificar e melhorar a si mesma, como é que ela vai conseguir controlar o irmãozinho que tá ali? Então, a questão moral, a questão de controle, ela sempre depende do médium, mesmo que ele seja inconsciente. Então, nós vamos ver aqui, também do livro dos médiuns, quando ela diz que o médium falante geralmente se exprime sem ter consciência do que diz e muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até mesmo fora do alcance de sua inteligência, que é o médium psicofônico, né? Embora se ache perfeitamente acordado e em estado normal, raramente se lembra do que disse. Nem sempre, porém, a passividade do médium falante é tão completa assim. Alguns têm intuição do que dizem no momento exato em que pronunciam as palavras. Ele está falando aqui do médium inconsciente, né? Do médium em estado sonambúlico, que é aquilo que eu estava falando. Ele pode até não lembrar, mas ele tem sim responsabilidade e ele normalmente ele está tendo consciência ali daquilo que está sendo colocado junto. O espírito está colocando e está saindo junto, mas ele está recebendo, está ouvindo, está percebendo a informação que está sendo passada, mesmo que ele tenha dificuldade de lembrar depois. É o que eu falei, numa hipnose ele vai descrever tudo e vai colocar tudo o que aconteceu. Aí nós vamos ver os médiums psicógrafos. São pessoas que transmitem pela escrita mensagem dos espíritos. Daí nós vamos ver aqui que existe a psicografia indireta, quando o espírito utiliza um instrumento que não seja a mão do médium, que é o que nós vimos no estudo passado, que é a pneumatografia, né? Quando a escrita ela não se utiliza de nenhum médium, o espírito escreve diretamente. Nesta situação, trata-se de mediunidade de efeitos físicos. Perdão, tem que ter um médium, mesmo que ele não saiba que é médium, nem mesmo que ele não saiba que ele está doando ectoplasma, tem que ter um médium de efeitos físicos presente para que isso aconteça. E a psicografia direta ou manual, quando o espírito utiliza a mão do médium. Allan Kardec pondera também que, de todos os meios de comunicação, a escrita manual é o mais simples, mais cômodo e, sobretudo, mais completo. Pela facilidade com que podem exprimir-se, eles, os espíritos, nos revelam seus mais íntimos pensamentos e nos facultam apreciá-los em seu justo valor. Além disso, entre as faculdades mediúnicas, a de escrever é a mais suscetível de ser desenvolvida pelo exercício. Nós vamos ver no livro dos médiuns a colocação de que o único exercício que pode ser feito fora de uma proteção, fora de um grupo ali que está trabalhando junto, é a psicografia que o médium pode treinar em casa. Ele pode treinar, principalmente o que é mecânico ou semimecânico, né? Porque ele vai treinando ali a sintonia para poder, na reunião mediúnica, ele ter mais facilidade para soltar a mão, para permitir que os espíritos escrevam. E aí eles vão colocar que a psicografia pode se manifestar de forma mecânica, intuitiva e semimecânica. Então, os psicógrafos mecânicos. O espírito atua diretamente sobre a mão do médium, isso aqui é do livro dos médiuns, ele lhe dá uma impulsão completamente independente da vontade deste último, né, da vontade do médium. Enquanto o espírito tiver alguma coisa a dizer, a mão se move sem interrupção e a revelia do médium, parando somente quando o ditado termina. E aí nós vamos ver médiuns mecânicos que escrevem com as duas mãos, com os pés. Então a gente já viu muito sobre isso no livro O Céu e o Inferno. Nós vamos ver as pesquisas do Allan Kardec, né, com todo tipo de médium psicofônico, consciente, inconsciente, psicógrafo, mecânico, semimecânico.
nós vamos ver os relatos também no livro dos médiuns de todos os estudos do Allan Kardec a respeito. Este aqui nós vimos que é o mecânico, é aquilo que eu falei, como se fosse uma luva. O espírito vai lá e escreve, então pode escrever com uma mão, pode escrever com a outra, pode escrever com o pé, não faz diferença, ele só usa mecanicamente, né, a matéria, o corpo do médium. Perdão. Aí nós vamos ver os médiuns psicógrafos intuitivos. A transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium, ou melhor, sua alma, né, como já designamos por esse nome, o espírito encarnado. Nós vamos ver todos os livros do Allan Kardec, alma é sinônimo de espírito encarnado. O espírito comunicante não atua sobre a mão para fazê-lo escrever, não a toma nem a guia. Atua sobre a alma, com a qual se identifica. Então é uma comunicação, da mesma forma que a psicofonia. O médium está ali recebendo a informação, ele fala. Na psicografia intuitiva, o médium está recebendo ali um download, por isso que ele é intérprete, não é a colocação, escreve o que eu estou te falando, não. Vem o assunto, vem a ideia formada e o médium vai lá e interpreta. Ele recebe intuitivamente e ele vai e escreve. Perdão. Com as palavras dele. Com a interpretação dele. Então ele pode sim ser um mau intérprete, um intérprete infiel. Pode inclusive deturpar completamente aquilo que aquele espírito está querendo colocar. Então, repetindo, o espírito comunicante não atua sobre a mão para fazer escrever, não a toma nem a guia. Atua sobre a alma com a qual se identifica. A alma do médium, sob esse impulso, dirige sua mão e a mão dirige o lápis. É ela quem recebe o pensamento do espírito comunicante e o transmite. Nessa situação, o médium tem consciência do que escreve, embora não exprima o seu próprio pensamento. Ele tem consciência do que está sendo escrito ali e ele não está ali exprimindo o pensamento dele. Ele está colocando aquilo que o espírito colocou, se ele for um bom médium, né? Aí os médiuns psicógrafos semimecânicos, né? Que é a junção dos dois, do mecânico com o intuitivo. No médium puramente mecânico, o movimento da mão independe da vontade do médium, né? Depende da vontade. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. O médium pode estar recebendo e não escrever, depende da vontade dele. O médium semimecânico participa de ambos esses gêneros. Sente que sua mão é impulsionada contra a sua vontade, né? Alguém pega ali a mão dele e começa a escrever, mas ao mesmo tempo tem consciência do que escreve. Ele recebe intuitivamente aquilo que está sendo escrito, à medida que as palavras se formam. No primeiro, né, no mecânico, o pensamento vem depois do ato da escrita. No segundo, antes da escrita, que é no intuitivo. No terceiro, que é o semimecânico, ao mesmo tempo que a escrita. Estes últimos médiuns são os mais numerosos. Então a gente vai ver que isso é no tempo do Kardec, que os mais numerosos eram semimecânicos, né? Que não tinham controle da mão, mas sabiam o que estava sendo escrito. Hoje em dia, a maioria dos médiuns, tanto psicofônicos como psicógrafos, são intuitivos. Nós vamos ver aqui os espíritos, os médiuns videntes. Aqui também uma colocação, né? Tudo que a gente está vendo aqui é do livro dos médiuns. São dotados, os médiuns videntes, né? São dotados da faculdade de ver os espíritos em estado normal, quando perfeitamente acordados e conservam a lembrança precisa do que viram. Outros só a possuem em estado sonambúlico, ou, né, inconsciente, ou próximo do sonambulismo, né, próximo ali da entrada da inconsciência ali do transe. É raro que esta faculdade seja permanente. Podemos incluir na categoria dos médiuns videntes todas as pessoas dotadas de dupla vista. A possibilidade de ver os espíritos quando sonhamos não deixa de ser uma espécie de mediunidade, mas não constitui propriamente falando mediunidade de vidência. Aquilo que eu estava falando de desdobramento, todos nós somos médiuns, nós vemos os nossos familiares, nosso mentor, a gente vê os espíritos estão ali se comunicando conosco. O médium vidente é aquele que vê, né,
o espírito, a pessoa que vê uma vez só pode ser só uma aparição, né? Ou por um espírito que se materializou ali para que ele visse, ou até um obsessor, né, que possibilitou aquela aparição para meter medo. Isso não quer dizer vidência. O vidente é aquele que vê constantemente. Vamos lembrar o caso do Divaldo Franco, né, que ele vê o tempo todo, a ponto dele não poder dirigir um carro, ele não pode tirar a carta, né? A gente vê nas histórias dele que ele não sabe, às vezes ele precisa pedir ajuda para alguém para saber se aquele espírito com quem ele está falando é encarnado ou desencarnado. A gente vai ver que isso acontece às vezes com o Chico. Tem uma história engraçada lá dele reunido com o pessoal, conversando com uma senhorinha de bastante idade, e aí ele chega uma hora para ele e fala: a senhora é encarnada ou a senhora é desencarnada? Ela olha assim pro Chico e fala: poxa, Chico, eu tô tão mal assim. Aí todo mundo cai na gargalhada. E aí o Chico vê que ela tá encarnada. Então, continuando aqui. E aí a gente vê que o médium vidente, normalmente, no caso do Divaldo, ele vê o tempo todo. Por isso que ele tem essas dificuldades e não pode nem dirigir. Agora, a maioria dos médiums videntes, eles veem determinadas situações, em determinadas colocações, eles são videntes, mas não vêm o tempo todo, porque é uma colocação extremamente difícil que atrapalha muito a vida, haja visto o que acontece, né, com o caso do Divaldo. Então, o médium vidente julga ver com os olhos, como os que são dotados de dupla vista, mas na realidade é a alma quem vê, razão pela qual eles tanto veem com os olhos fechados como com os olhos abertos, né? Por quê? Porque quem tá vendo é a alma, né? O perispírito que está sendo comandado ali pelo espírito. É o espírito comandando o perispírito. E o perispírito, ele é amplo, né? Ele não está preso no corpo. Ele né? Quando o médium está em transe, ele se afasta do corpo e ele está livre. Tem uma percepção maior de visão, de audição, de tudo, porque vê pelo corpo todo. Ele pode estar aqui, está falando, que está vendo o que está acontecendo lá atrás, porque ele vê pelo corpo todo, ouve pelo corpo todo. Então, o médium vidente, ele está visualizando pelo seu perispírito, né? Ou como Kardec coloca aqui, a alma, que é o espírito encarnado. E aí nós vamos ver aqui os médiuns sonambúlicos, né? Que são os médiuns inconscientes. São os que, sob transe profundo, transmitem comunicações dos espíritos. Aqui agora ele vai falar do sonâmbulo, que eu já coloquei aqui. Já comecei a falar sobre as pessoas que são sonâmbulas, né? O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. É a sua alma que nos momentos de emancipação vê, ouve e percebe. Por que emancipação? Porque ele está dormindo. Então, quando a gente dorme, a gente sai do corpo, está em emancipação. Tem uma capacidade maior de visão, de percepção, né? Como eu estava falando, vê pelo corpo todo. Então, o sonâmbulo, o que ele faz? Ele carrega o corpo junto, ele está ali caminhando, ele está ali vendo, vivenciando, só que em vez do corpo ficar deitado, ficar ali na cama, ele está carregando o corpo junto, mas ele está dormindo, ele está num estado de emancipação da alma. Então, ele tem uma percepção maior, uma visão maior. Então, quando tem alguém ali gravando, escrevendo, né, o que aquele sonâmbulo está falando, ele pode estar tendo contato com outras pessoas, está falando de outras coisas, mas é por causa da emancipação da alma. Não tem nada a ver com mediunidade. Um sonâmbulo pode ser médium? Pode, mas não necessariamente todo sonâmbulo é médium. E aí agora ele vai continuar falando do sonambulismo. O indivíduo considerado pura e simplesmente sonâmbulo não é propriamente médium no sentido estrito da palavra, né? O sonâmbulo possui a faculdade anímica de sair do corpo, desdobrar-se, é uma condição do corpo, presenciar acontecimentos, conversar, com espíritos e transmitir informações que julgar pertinentes. O médium sonambúlico, ou seja, o médium inconsciente, não se usa mais essa palavra, age como intermediário dos espíritos quando se encontra parcialmente desligado do corpo físico, fornecendo aos circunstantes, né, aqueles que estão ali com ele, as informações que lhe foram dadas pelos comunicantes espirituais. Nós estamos, né, com mais alguém aqui estudando conosco. Esse aqui é o Tom, pessoal.
São duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. Frequentemente se acham reunidos, mas não quer dizer que seja necessário. Então, existem muitos sonâmbulos que não são médios. Médios ostensivos, né? Entenda-se bem. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. É sua alma que nos momentos de emancipação vê, ouve, isto aqui é livro dos médiuns, né? Vê, ouve e percebe, fora dos limites dos sentidos. Ele tira de si mesmo o que expressa. Em geral, suas ideias são mais justas do que em estado normal e mais amplos os seus conhecimentos, porque sua alma está livre. O médium, ao contrário, é instrumento, médium, né, é inconsciente, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha, é passivo, e o que diz não vem dele. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, ao passo que o médium expressa o pensamento de outra, né, de outra pessoa. Como faculdade psíquica do ser humano, a mediunidade se desenvolve paulatinamente. Também do livro dos médiuns, se manifesta nas crianças e nos velhos, em homens e mulheres, sejam quais forem o temperamento, a saúde e o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Só existe um meio de se comprovar sua existência, é experimentar. Então, para o médium ostensivo pode manifestar essa ostensividade desde criança, o caso do Chico, o caso do Divaldo, começar na puberdade, né, na adolescência, que é o mais comum, mas pode se manifestar também aos 50, aos 60 anos. Isso pode acontecer. Porque o médium intuitivo, ele nem sabe às vezes que o que está acontecendo ali com ele é mediunidade. A hora que ele vai estudar, que ele vai trabalhar, normalmente ele começa trabalhando como sustentador, ele estuda ali, vai, não, eu vou ser sustentador. E ali na sustentação ele começa a perceber, ele começa a colocar, porque é importante que se coloque, né? Quando ele está começando a trabalhar, olha, eu estou ouvindo isso, não sei se é meu, se é da minha cabeça, e vai colocando, e vai trabalhando, e vai desenvolvendo, e de repente surge ali um médium intuitivo que não havia percebido antes a sua mediunidade, ou também não tinha se manifestado antes. É uma questão de estudo, de aprendizado e treino. O médium precisa trabalhar para poder desenvolver, para poder aprimorar a sua mediunidade. A pessoa que não veio no seu DNA com essa capacitação para ser médium ostensiva, ela pode fazer o que ela quiser, ela não vai desenvolver, não é uma coisa intelectual, não é uma coisa que dependa de treinamento. A mediunidade ostensiva depende de modificações dos nossos corpos, que nós temos vários corpos, que o Kardec juntou tudo, chamou de perispírito, mas na realidade são vários corpos. Depende desses corpos virem modificados, para que essa comunicação seja facilitada entre o mundo do encarnado e o mundo dos desencarnados. Por isso é tão importante que se leia o livro Os Mensageiros. Quem são os mensageiros? São os médiuns ostensivos que vêm para a Terra trabalhar com a sua mediunidade. E ali nós vamos ver a questão do livre-arbítrio, nós vamos ver a questão do comprometimento, do contrato de trabalho que o médium ostensivo faz para vir ser mensageiro aqui na Terra, né? Por isso o nome Os Mensageiros. Todo médium deve ler, né? Mas todos nós somos médiums, todos nós temos que ler, mas principalmente o médium ostensivo tem que conhecer o livro dos médiuns, porque é o seu manual de entendimento interior, tem que ler o livro dos domínios da mediunidade, mecanismos da mediunidade, tem que ler o livro Os Mensageiros. Terminando aqui, é importante considerar que se a mediunidade faz parte do programa reencarnatório, é totalmente improdutivo forçar o desenvolvimento de uma mediunidade que não foi incorporada ao psiquismo do espírito ou que ainda se revela incipiente. É medida de prudência deixar que a faculdade se manifeste espontaneamente. Então, a mediunidade ostensiva, ela vai se manifestar espontaneamente. E a nossa mediunidade normal, nós vamos trabalhando e vamos desenvolvendo, porque também nós temos que trabalhá-la e desenvolvê-la, mas principalmente a intuição, né? Nós temos que caminhar
trabalhar para o desenvolvimento da nossa intuição. Então, nós vimos aqui os efeitos inteligentes, né, os tipos de mediunidade. Nós vimos efeitos físicos na aula passada, efeitos inteligentes agora, e no nosso próximo estudo nós vamos ver o passe espírita. Até lá! Saúde e o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Só existe um meio de se comprovar sua existência, é experimentar. Então, para o médium ostensivo pode manifestar essa ostensividade desde criança, o caso do Chico, o caso do Divaldo, começar na puberdade, né, na adolescência, que é o mais comum, mas pode se manifestar também aos 50, aos 60 anos. Isso pode acontecer. Porque o médium intuitivo, ele nem sabe às vezes que o que está acontecendo ali com ele é mediunidade. A hora que ele vai estudar, que ele vai trabalhar, normalmente ele começa trabalhando como sustentador, ele estuda ali, eu vou ser sustentador. E ali na sustentação ele começa a perceber, ele começa a colocar, porque é importante que se coloque, né, quando ele está começando a trabalhar, olha, eu estou ouvindo isso, não sei se é meu, se é da minha cabeça, e vai colocando, e vai trabalhando, e vai desenvolvendo, e de repente surge ali um médium intuitivo que não havia percebido antes a sua mediunidade, ou também não tinha se manifestado antes. É uma questão de estudo, de aprendizado e treino. O médium precisa trabalhar para poder desenvolver, para poder aprimorar a sua mediunidade. A pessoa que não veio no seu DNA com essa capacitação para ser médium ostensiva, ela pode fazer o que ela quiser, ela não vai desenvolver, não é uma coisa intelectual, não é uma coisa que dependa de treinamento. A mediunidade ostensiva depende de modificações dos nossos corpos, que nós temos vários corpos, que o Kardec juntou tudo, chamou de perispírito, mas na realidade são vários corpos. Depende desses corpos virem modificados, para que essa comunicação seja facilitada entre o mundo do encarnado e o mundo dos desencarnados. Por isso é tão importante que se leia o livro Os Mensageiros. Quem são os mensageiros? São os médiuns ostensivos que vêm para a Terra trabalhar com a sua mediunidade. E ali nós vamos ver a questão do livre-arbítrio, nós vamos ver a questão do comprometimento, do contrato de trabalho que o médium ostensivo faz para vir ser mensageiro aqui na Terra, né? Por isso o nome Os Mensageiros. Todo médium deve ler, né? Mas todos nós somos médiums, todos nós temos que ler, mas principalmente o médium ostensivo tem que conhecer o livro dos médiuns, porque é o seu manual de entendimento interior, tem que ler o livro dos domínios da mediunidade, mecanismos da mediunidade, tem que ler o livro Os Mensageiros. Terminando aqui, é importante considerar que se a mediunidade faz parte do programa reencarnatório, é totalmente improdutivo forçar o desenvolvimento de uma mediunidade que não foi incorporada ao psiquismo do espírito ou que ainda se revela incipiente. É medida de prudência deixar que a faculdade se manifeste espontaneamente. Então, a mediunidade ostensiva, ela vai se manifestar espontaneamente. E a nossa mediunidade normal, nós vamos trabalhando e vamos desenvolvendo, porque também nós temos que trabalhá-la e desenvolvê-la, mas principalmente a intuição, né? Nós temos que caminhar, trabalhar para o desenvolvimento da nossa intuição. Então, nós vimos aqui os efeitos inteligentes, né, os tipos de mediunidade. Nós vimos efeitos físicos na aula passada, efeitos inteligentes agora, e no nosso próximo estudo nós vamos ver o passe espírita. Até lá!